É um pouco estranho mesmo. E foi de propósito, isso, quando eu coloquei esse tema na mensagem, foi para provocar mesmo, né? Realmente para a gente, para assustar e pensar, mas o que o Éder quer dizer com isso? Né? E isso cabe essa pergunta, por que você não tem esperança de dias melhores? E eu queria dizer isso, eu usei na primeira pessoa, mas eu queria dizer que nós, igreja, nós não temos que ter esperança de dias melhores. Mas fica aqui até terminar que você vai entender o que eu quero dizer com isso. Eu quero falar como igreja, né? O Senhor, irmãos, Ele tem nos alertado muito quanto ao nosso posicionamento como cristãos. O Senhor, Ele tem nos alertado, nos sacudido, e quando, realmente, irmãos, quando eu paro e olho que existem ainda muitas crianças correndo risco social e pessoal, eu sou obrigado a dizer, nós não temos esperança de dias melhores. Quando a gente vê jovens se drogando, a gente precisa pensar, gente, eu não tenho esperança de dias melhores. Quando a gente para pensar, isso é uma pesquisa que 1/4 da população brasileira, ou seja, 51 milhões de pessoas, vivem abaixo da linha da pobreza. A gente é levado a falar, eu não tenho esperança de dias melhores. E que dentre esses 51 milhões, 27 milhões, mais de 10% da população brasileira estão vivendo abaixo da linha da miséria. Aí a gente precisa parar e falar, não, estou começando a concordar com o Éder, não tem esperança de dias melhores. A Bíblia, no capítulo 6 de Mateus, o versículo 10, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar assim, olha, venha a nós, essa aí todo mundo sabe, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando a Bíblia fala, nós orando, o Senhor nos ensinou a orar, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, é o Senhor nos ensinando o seguinte, que venha a nós o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Ou seja, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra da mesma maneira que a vontade dele é no céu. E a vontade dele no céu, ela é completa. Nós, às vezes, irmãos, confundimos com relação à vontade de Deus. Às vezes, como por exemplo, né, tem 2 semanas que eu perdi minha irmã. Foi a vontade de Deus. Como assim? A gente precisa entender que às vezes, por exemplo, esse problema mundial que está acontecendo, que é a pandemia, e a gente começa hoje somando quase 500, talvez 540 mil pessoas. Como assim a vontade de Deus? Será que o fato de estar matando tantas pessoas não é a intervenção do homem na natureza e afetando os biomas, afetando a natureza, e agora nós estamos colhendo, nós, humanidade, colhendo disso? Quando a gente vai falar da vontade de Deus, a gente precisa entender 2 instâncias da vontade de Deus. Existe a vontade de Deus passiva, é aquilo que Ele quer que aconteça. Você quer dizer que o que está acontecendo está fora do controle de Deus? Não. Existem algumas coisas que Deus permite acontecer, mas não que é o desejo dele.
Está entendendo? Então existe a vontade passiva e existe a vontade permissiva de Deus. E quando nós oramos, Senhor, que seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus, porque nos céus é a vontade passiva de Deus, é aquilo que Ele quer que aconteça. E Jesus nos ensinou a orar e falar assim: Pai, que a tua vontade seja aqui na terra, da mesma maneira que ela é nos céus. E como que a vontade de Deus vai acontecer aqui na terra, irmãos? O livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, está escrito assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu à humanidade. A terra Ele deu aos homens. Então, como que a vontade de Deus vai acontecer aqui na terra? Da mesma maneira que é no céu. Através dos homens. E existe um grupo de humanidade aqui na terra que representa o céu. E esse grupo é a igreja. Eu vou continuar, mas eu queria contar uma ilustração para os irmãos. A ilustração, e é uma história antigamente a gente fazia distinção, né? Entre história com E e história com H. Hoje não tem isso mais, né? Mas se fosse remontar ao passado, seria uma história com E, uma fábula, onde o sol fez uma aposta com o vento. O sol fez uma aposta com o vento, e aí eles falaram assim: vamos lá, tá vendo aquele homem ali com aquele casaco grandão, vestido aquele casaco? A aposta é a seguinte: vamos ver quem consegue retirar o casaco daquele homem ali. E aí o vento falou: não, deixa que eu vou primeiro, porque para mim é fácil. E aí o vento soprou ali uma ventania, uma tempestade, e quanto mais ventava, mais aquele homem pegava o casaco e grudava sobre si, de sorte que o vento não conseguiu tirar o casaco daquele homem. E aí chegou a hora do sol, e o sol começou a aquecer sobre aquele homem, e o sol foi aquecendo, e o sol chegou na sua carga máxima do meio-dia, aquecendo aquele homem, e aquele homem, naturalmente, ele tirou o casaco. Eu queria perguntar para nós mesmos, irmão, que tipo de igreja que nós temos sido? Sabe, se nós temos sido aquela igreja do tipo ventania, que quer fazer tudo na força do nosso braço e querer que alguém entenda o evangelho à força, ou se nós queremos, com o poder de Deus que está na nossa vida, irradiarmos luz sobre a humanidade, irradiarmos luz sobre a sociedade, e a sociedade ser atingida por aquilo que está em nós. Ou nós não somos igreja de jeito nenhum, né? Como diz o Matuto Roceiro, fala assim: nós não infrói e nem contribui, né? Reza a lenda que aconteceu lá na igreja que a gente reunia, que o irmão, ele chegou para os outros irmãos e falou assim: ah, irmãos, o negócio não vai dar certo não, assim, nós mineiros, a gente tem umas falas muito da gente, né? Mas esse irmão, além de ser mineiro, ele era matuto, e ele falou assim: ó, renuir nós não renói, discutir nós não discute, é por isso que nós não progrede. Ou nós somos essa igreja que não fede e nem cheira, que tanto faz estar ou não estar. É por isso que eu trouxe essa provocação de dizer: eu não tenho esperança de dias melhores. Nós, igreja, nós não devemos ter esperança de dias melhores. E eu peguei essa frase, o tema dessa ministração, de um rapaz que chama Edu Lira. Ele
ele desenvolveu um projeto muito interessante, sabe? E hoje ele tem uma rede muito grande de projetos sociais, chamado Gerando Falcão, e ele diz sempre para o grupo dele, agora aqui a gente desvenda, eu não tenho esperança de dias melhores, eu sou a esperança. Nós, igreja, nós não temos esperança de dias melhores, nós somos a esperança. Nós precisamos acordar quanto a isso, nós somos a esperança, porque a palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança. E eu provocar da seguinte maneira, eu falar assim, não, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, esperança no sentido de esperar, e aí eu cruzo os meus braços e falo assim, não, um dia as coisas vão melhorar, não, eu tenho esperança, não, eu estou orando para as coisas melhorarem, amém, glória a Deus, e vamos orar sim. Existe uma diferença, irmãos, entre ter e ser. Ter esperança é uma coisa, ser a esperança de dias melhores. E aí, nenhum de nós foge dessa responsabilidade. Nenhum de vocês que estão assistindo aqui, nenhum de vocês foge dessa responsabilidade. Nós devemos ser a esperança. E nós devemos ser a esperança para essa comunidade que mora aqui no entorno desse prédio. Nós devemos ser a esperança para a comunidade aqui do nosso bairro, porque Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. E olha que interessante, e aqui eu já concluo, para dizer o seguinte, irmãos, olha o que Paulinho está falando aqui, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós lemos o versículo 27, agora o versículo 28, Paulinho fala assim, primeira coisa, Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, proclamamos, aconselhamos e ensinamos cada pessoa com toda a sabedoria. Para que nós fazemos isso? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A participação da igreja na sociedade é para apresentar todo homem, toda mulher, toda a humanidade perfeita em Cristo. E Paulinho continua, e ele fala assim, para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente. Parece que é um pleonasmo aqui, pleonasmo, que trazer uma palavra dessa na altura do campeonato, mas pleonasmo é quando você usa uma redundância, você fala uma coisa em cima da mesma coisa, né? E ele fala assim, porque esforço já é uma energia a mais, mas ele crava, ele fala assim, eu me esforço arduamente. Muitas vezes, irmãos, nem esforçando nós estamos. Eu estou falando para o Éder. E aqui está falando muito mais, está falando esforçar arduamente. Lutando conforme o seu poder que opera em mim. O seu poder que opera eficazmente em mim. Ou seja, o poder de Deus opera em mim e eu direciono isso para tornar cada homem perfeito diante de Deus, para tornar cada uma das crianças perfeitas diante de Deus.
Sabe por quê? Porque Cristo em mim é a esperança. Então que nós levemos isso para a nossa casa hoje. Sabe? Que você diga isso no seu coração. Eu não tenho esperança de dias melhores. Eu sou a esperança. Nós, igreja, nós não temos esperança de dias melhores. Nós somos a esperança. Que Deus fale no seu coração. Que Deus fale na sua vida. E que isso te perturbe. Que isso te incomode. Sabe? Que nós, nesse dia, estejamos pensando, peraí, como que o poder de Deus tem operado em mim? Amém? Amém? Porque às vezes a gente fala assim, o Éder falou que ia estar compartilhando sobre prosperidade. E o que isso tem a ver com a prosperidade? Porque tudo, irmãos, que o Senhor nos acrescenta, tudo que Deus nos acrescenta, em qualquer área da nossa vida, Ele acrescenta para glorificar o nome dEle. Aqui tem um segredo, sabe? Tem um versículo que Jesus fala assim, pedis e não recebeis. Sabe por quê? Porque pedis mal. Vocês estão pedindo para esbanjar nos seus próprios prazeres. O segredo de nós sermos prósperos em todas as áreas é você falar assim, Senhor, o Senhor sabe o quanto que eu quero um Kindle. Me dá um Kindle, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Eu vou usar esse Kindle para glorificar o Teu nome. Isso tem tudo a ver com a prosperidade. Cristo em mim é a esperança. E na medida que o Senhor me acrescentar, Ele está me acrescentando, sabe para quê? Para aumentar a minha capacidade de servir. Quanto mais o Senhor te acrescentar, se você é um discípulo do Senhor, saiba, o Senhor está aumentando a sua capacidade de serviço.